Sejam muito bem-vindos a mais um programa Teia Cósmica. Eu, Devatara, sua terapeuta de relacionamento e sexualidade. Estamos aqui hoje com uma convidada super especial. Ela que é palestrante, ela que trabalha com defesa pessoal feminina, ela que é mãe, empreendedora, dá aula aí para crianças, dá aula também na Casa Quali, a nossa querida faixa preta em jiu-jitsu também e judô, né? Seja muito bem-vinda, Su, seja muito bem-vinda aqui, falar um pouco do seu trabalho, obrigada. Quanto tempo! Quanto tempo? 10 anos, gente, mais 10 anos, meu Deus, como passa Muito rápido. tempo. Não pode ficar fora do tatame, não. O tatame vai te puxar. Eu tava lembrando esses dias do sonho que eu tive com você, que você lembra do conteúdo, que eu sonhava com você recebendo a sua faixa preta. Lembro, gente. lembro. Chegou, né? Chegou. Me conta pra gente essa jornada toda de sua, dentro do tatame. Na verdade, eu sou uma sobrevivente, né? Eu posso dizer que eu sou uma sobrevivente aí do tatame. Né? A gente sabe que jiu-jitsu é um esporte totalmente masculino, né? Masculinizado, na verdade, né? Totalmente masculinizado. Exatamente. Gostei dessa frase. Sobrevivente do tatame faz muito sentido. Eu sou sobrevivente. Eu sou a única faixa preta da minha equipe. Da Grace? Né? Da Ryan Grace Butantan, do professor Vitor. Uhum. Eu sou a única faixa preta. Eu tô na equipe já há quase 20 anos. Uhum. E sou a única, né? Então, por isso que eu falo que eu sou a sobrevivente. Porque eu vim de uma época que o jiu-jitsu era um old school. É diferente do jiu-jitsu hoje. Sim, hoje tá meio mais modinha, né? Tá aceitando mais as mulheres, né? Tá tendo mais estrutura, né? Precisa melhorar, mas já tem mais estrutura. Os professores estão buscando mais conhecimento em relação às mulheres, estão trazendo mais essas mulheres para o tatame. Mas na minha época era eu e mais algumas, mas essas algumas não vingavam, eu continuava, vinha outras, eu continuava. Por isso que eu falo que eu sou sobrevivente aí. E conta pra gente como foi o seu começo ali no tatame? Qual foi o despertar pra você de falar assim, nossa, eu quero ir pro tatame? Na verdade, eu sempre gostei do esporte, né? Eu, desde pequena, minha família sempre me incentivou ao esporte. E na época do colégio, eu participava de vários campeonatos, né? De quadra, e eu ganhava tudo. Eu estava lá, participava de tudo. Só que isso não motivava eu continuar, né? Aí eu fui para natação, gostei da natação, mas chegou um momento também que não tinha mais o que aprender. Mudava uma técnica, um aquecimento, mas era sempre a mesma coisa. Aquilo eu queria mais, queria mais. E aí eu treinava judô quando era pequeno, mas esporádica. E aí depois eu comecei a treinar o judô. Aí eu amei, porque assim, era um golpe, mas um golpe variava um monte de outros golpes. E aquilo era fascinante. E eu amei. Aí busquei o jiu-jitsu também. O jiu-jitsu me apaixonei. No jiu-jitsu, porque no judô, eu amo judô também, mas no judô você derruba e volta em pé. Eu queria continuar e aquilo, né? Faltava alguma coisa. Aí comecei a treinar jiu-jitsu. Eu amei, fiquei apaixonada pelo jiu-jitsu. Deixei o judô um pouco de lado por um tempo. Depois eu retomei o judô. Falei, não, traz uma base muito boa, porque a base que eu tive no judô para começar o jiu-jitsu foi fundamental. Principalmente para um campeonato, que a gente começa em pé, a gente apanha. Meu primeiro campeonato de jiu-jitsu, eu tinha 3 meses de treino e medalhei. Porque eu já tinha uma base boa do judô, mesmo que esporádico, mas era uma base muito boa. Aí comecei a treinar bastante jiu-jitsu, competi, paulista, brasileiro, internacional, lutei fora, competi fora também, e dei seminário também fora. Mas o jiu-jitsu é a minha paixão. Aí eu retomei o judô. Falei, não, judô, eu preciso pegar a faixa preta. Começa, eu tenho que terminar. E aí, o diferencial do judô, né? Que é pela federação, né? O seu sensei, ele te indica e a federação que vai te avaliar se você merece ou não. Então, tem aulas teóricas, tem aulas práticas, cursos, você tem que participar, você tem que estar no meio dessa comunidade do judô, né? Eles não têm muita bandeira, né? Diferente do jiu-jitsu, né? Que tem uma bandeira ali, tem uma rivalidade. No judô, não. Judô, a bandeira é judô. Então, eu acho fascinante a forma como eles ainda lidam com isso hoje em dia.
Então, hoje tem treinos na federação aberto para todo mundo e todo mundo vai treinar numa boa, porque estamos lá para aprender, né? Estamos lá para desenvolver o judô. Isso não tem no jiu-jitsu por causa dessa rivalidade entre equipes, né? Muita rivalidade dentro de equipe, né? Demais, demais. Até mesmo da própria Grace, né? Que aí parei ontem um pouco para dar uma estudadinha, para entender um pouquinho. Dentro deles mesmo tem toda essa rivalidade. Tem. Até dentro da própria equipe tem. Sim. Eu já passei por poucas e boas aí, dentro da própria equipe. Eu falo, gente, minha bandeira é o jiu-jitsu, vamos treinar, vamos trazer mais mulheres, mas mulher é complicado mesmo. E fala pra mim, assim, dentro do Gil, dentro das artes marciais, o que foi algo que realmente mudou na sua vida, que você tirou do tatame e trouxe, assim, pra sua vida na prática? Porque eu falo que a arte marciais, ela traz muito assim, esses princípios de valores, né? De disciplina, de regra, de hierarquia, de você conseguir olhar o outro, ter aquela... vencer, mas ao mesmo tempo com lealdade, sem lesionar, né? Sem trapaça, né? Nossa, a questão de lesão no jiu-jitsu também é complicado. Sim, na verdade, assim, o que mais motivou eu continuar é a questão da violência, que eu sofria, por mais pequena que eu fosse, criança, mas eu sentia. Eu cresci com as pessoas me dizendo assim, quando ela crescer, ela vai dar trabalho. E eu não entendia isso. Mas é que as pessoas já me viam com outros olhos. Ela tem um corpo bonito, né? Então, já me via. Porque como eu sempre fui do esporte... Eu ouvia isso também. Eu acho que mulher ouve muito isso, criança ouve muito isso. Que bonitinha, tá com um corpinho bonitinho. Então, eu já sofri esse assédio. Às vezes, eu ia pra escola. Antigamente, a gente tinha esse costume de ir a pé, que era perto. Eu recebia umas buzinadas. Eu falei assim, mãe, por que os caras estão me buzinando pra mim? Porque você é bonitinho, tem que tomar cuidado. Então, eu sempre tive esse negócio de me defender desde pequena. Só que eu ia no meu entendimento. Conforme eu fui crescendo, algumas situações foram acontecendo, eu falei assim, gente, agora eu quero treinar uma arte marcial. Primeiro que é um esporte que eu queria, que me cativou, que todo dia tem uma coisa diferente, né? Um golpe diferente, uma variação. Se aprende muito. E essa questão da defesa pessoal. Então, para mim, foi a questão da defesa pessoal de me proteger mesmo se eu precisar. E quando que você iniciou a primeira... Era nova, tinha uns 14 anos. Porque eu sempre fui dos outros esportes, mas quando eu comecei a treinar o judô, o Gil, foi a partir dos 14. Que legal. Eu tô com 40. Passa muito rápido, né? Meu Deus. E aí, essa parte de violência, cada vez eu fui me especializando mais em relação à violência contra as mulheres, contra as crianças. Isso me motivou. Aí chegou a época de fazer faculdade. Falei, quero fazer faculdade de educação física. Eu já trabalhava, né? Meu pai tinha empresa e queria que eu trabalhasse com ele na empresa, mas aquilo me incomodava. Eu queria fazer alguma coisa para a sociedade, não só para mim. Então, aquele propósito estava ali me chamando, ainda não entendia. Falei, vou fazer educação física. E na educação física, quando eu cheguei lá para fazer, né, o curso, não tinha nenhuma... Tinha algumas mulheres da parte de luta, mas elas estavam masculinizadas, assim, porque tinha aquele estereotipo. Aí, quando eu cheguei, eu loirinha, rosinha, disputando o campeonato, eu disputava com meninas, assim, carecas, tatuagem forte, e eu lá rosinha, toda loirinha. Quem olhava assim falava, nossa, vai apanhar, né? Aí, quando voltava, a menina toda bagunçada e eu lá recebendo a vitória. Então, aquilo chamou bastante atenção. Então, a defesa pessoal, a luta... ela não pode ser masculinizada, ela é feita também para as mulheres. Nós temos muita força, a gente sabe se posicionar, a gente tem que usar isso a nosso favor. Aí eu comecei a estudar isso desde a faculdade, então meus TCCs, minha pós, foi tudo voltado para arte marcial. Eu lembro que eu recebi uma proposta da banca do meu TCC para trabalhar em um colégio católico. E aí, você acredita que a irmã, na hora de fazer a entrevista, ela falou que eu era muito bonita para dar aula? Aí tinha isso, tinha ainda essa questão, não, por causa dos alunos. Eu falei, não, é postura, não tem nada a ver, o meu profissional, a minha proposta de trabalho. Mas no final deu tudo certo, mas foi engraçado nessa época aí, porque eu comecei a dar aula de judô lá, e uma mulher dando aula de judô, e lá as meninas não podiam fazer aula de judô. Quando as mulheres me viram uma professora bonita dando aula,
Eu quero fazer também, porque só os meninos podem. Fizeram um abaixo-assinado, foi uma revolução naquele colégio. Aí a irmã veio falar para mim, você veio para revolucionar, né? Eu falei assim, a minha fisionomia não quer dizer nada, eu só quero mostrar que a arte marcial e defesa ela é feita para as mulheres precisam, as crianças precisam. Os índices de violência, até trouxe aqui mais atualizado, só aumenta. Então, a gente precisa dar atenção a isso. Esquece isso aqui. Isso daqui é consequência. Lógico, a mulher, eu sou vaidosa, né? No tatame, fora do tatame, eu sou vaidosa, né? Mas tem a questão de violência, que se a gente não se posicionar, se a gente não saber o que falar, se a gente não usar, não precisa nem de força, mas ter técnica, a gente consegue salvar a nossa vida. Você vê muitas mulheres, muitas crianças morrendo, e às vezes até os alunos falam assim para mim, poxa, sabe aquela situação que aconteceu, né? O caso Vitória lá, poxa, você falou isso na aula, se ela tivesse tido uma aula sua, ela tinha se salvado, ela podia ter se salvado. Eu falei, defesa pessoal, o objetivo dela é a antecipação, é você não se colocar em situação de risco. Já que vai se colocar numa situação de risco, ela precisava ir até o ponto, mas tinha alguns detalhes que ela precisava ter notado. Não estou dizendo que a culpa é dela, lógico, a culpa nunca é dela, mas ter alguns detalhes para poder se proteger é a melhor opção que a gente pode ter hoje em dia, né? Então, cada vez que for acontecendo essas coisas, isso me motivava a continuar. Não, vou continuar, vamos para a defesa pessoal, vamos se posicionar. E aí tem vários projetos, né? Tem um projeto também da Prefeitura de São Paulo, que é o Defenda SP, que a gente está levando defesa pessoal de forma gratuita para São Paulo inteiro. Então, a gente vai em bairros específicos de São Paulo e trazendo defesa pessoal, muita informação para as mulheres se proteger. Porque o feminicídio cresce cada vez mais e é um ciclo de violência que, se a mulher não tem esse lugar de assumir a responsabilidade, o autocuidado da vida dela, ela vai repetir o padrão, ela vai... E realmente precisa olhar para isso de uma forma... E como que é aceito esse trabalho dentro desses bairros? Porque geralmente tem toda uma questão também dos homens não deixarem as mulheres ir buscar esse tipo de informação. Né? Sim, tem essa questão, né, dos homens acabar sabotando as mulheres, mas isso está mudando. Isso tem mudado e tem muitos maridos, né, namorados, irmãos, pais, incentivando realmente a mulherada a fazer a defesa pessoal para se proteger, porque a gente nunca sabe quando a gente vai ser atacada. A gente nunca sabe. A gente acha que a pessoa ali nunca vai fazer nada, mas uma hora pode acontecer. A gente não tem que ficar tensa, mas a gente tem que estar preparada, porque pode vir de qualquer lugar. Eu tenho alunas que estavam no metrô e tomou um empurrão, tomou um soco nas costas, assim, do nada. Então, não precisa realmente ter um motivo. Só o fato de você estar na rua, você estar se expondo, às vezes dentro de casa mesmo, você está ali à mercê. Então, a gente tem que estar em alerta e não se colocar em situação de risco. Já que vai colocar, a gente precisa se posicionar. E buscar o conhecimento, eu falo que o conhecimento é poder. Né? Então, quanto mais a mulher entende de defesa pessoal, ela acaba sendo mais elegante, ela acaba sendo mais fina. Uma mulher que treina, que luta, ela é marcante. O jeito que ela anda, o jeito que ela fala, o jeito que ela olha. Vai apresentar algum projeto, alguma coisa, ela tem mais firmeza para falar. Ela não é aquela mulher retraída, com medo. Ela tem autoconfiança. E autoconfiança é poder. A mulher precisa disso. Na verdade, a mulher já tem. É que, aos poucos, ela vai sendo apagada, dependendo da vivência e as experiências que elas vão vivendo. Uma coisa que você trouxe que eu achei bem interessante é essa questão da autoconfiança e essa questão da masculinização. Né? De você acabar... Eu falo isso porque eu passei um pouco por isso dentro do tatame, na época que eu lutava, assim, de querer ser um pouco mais aceito, eu precisava me masculinizar um pouco mais para não ter piadinhas e brincadeiras, para ser um pouco mais respeitada. E chegou uma hora que para mim eu falei assim, cara, será que é isso que eu quero? Eu não quero ficar me provando, ficar precisando ser mais macho que os machos para poder não ser invadida por macho ou brincadeira, sabe? E ao mesmo tempo, aquilo foi me castrando para, assim, perder por mais que eu gostasse muito do Gil, eu acabei me afastando. E agora voltei com essa vontade de treinar, só que eu fico pensando, será que eu tenho preguiça de voltar a rolar com homem, sabe? Assim, então eu tô nesse meu processo ainda.
Não, na verdade, assim, a gente tem que mostrar respeito. E às vezes no tatame a gente tem que finalizar mesmo para ter respeito. Então, já cheguei até situações em que o homem vai usar força. Só que uma hora a força acaba. Quando a força acabar, é hora de atacar. Então, eu sempre tive as minhas estratégias. Mas é o tempo inteiro a gente tendo realmente que se provar. Exatamente. A gente tem que fazer isso, porque assim, não é só no tatame, né? É fora, a gente também, o tempo inteiro a gente está nessa tensão de ter que se provar. Eu tenho que se provar também para alunos. Eu tenho alunos homens, né? Eu tenho alunos fortes, grandes. E teve uma situação, na época, era um adolescente, mas um adolescente de 16 anos, maior que eu, né? Sim. Né? Muita coisa para ser maior que eu, né? E aí tinha um monte de menininha assistindo o treino. E ele começou a vir para cima de mim, assim, para valer, né? Aí eu falei assim, não, peraí. Aí eu parei todas as lutas e falei o seguinte assim para ele. Falei assim, ó, você tá vindo para cima de mim, você tá vindo para me machucar. Você quer lutar mesmo? Porque eu tô aqui para te ensinar, não tô para te machucar nem para mostrar superioridade a você. Mas você quer lutar para valer? Então agora todo mundo se afasta e vai começar de novo. Agora vai ser de igual para igual. Desculpa, professor, desculpa. Então, a pessoa é do instinto, não sei, masculino, de querer se provar o tempo inteiro. Então, a gente se posicionar. Então, falar, não tô aqui. Se você for para medir força, você vai ganhar. Você é homem, né? Mas eu não tô aqui para medir força com você. Tô aqui para te ensinar. Mas se você quer medir força, vamos medir força. Então, começa de novo a luta. Entendeu? Aí ele não quis. Então, realmente acontece essas situações de querer se provar, né? E tem essa questão, eu sou mais graduada, então vem os menos graduados querendo vir para cima para querer se mostrar. Aconteceu também isso comigo, com mulheres mesmo no tatame, de querer se provar. Nunca deram certo, né? Porque eu sempre falei, você quer? Então vamos, né? Eu sempre tive essa consciência, né? Eu sou super tranquila, mas se me colocar no meio da guerra, eu vou para a guerra. Sim. Eu vou para cima. Então, tem essa questão, a gente chama até de artista marcial. Suzana é uma coisa dando aula, Suzana é uma coisa lutando lá na Gracie, Suzana é uma coisa dando aula para aluno. Então, são o que a gente chama de artista marcial. Então, eu me transformo mesmo. Então, quando eu sou professora, eu fico de um jeito. Quando eu estou lá como aluna, é outra. Quando eu estou lutando com alguém, meu aluno é uma coisa. Quando eu estou lutando com alguém da Gracie, é para cima. Entendeu? Então, eu acabo virando um artista mesmo. Cada posição ali, a gente fica de um jeito diferente. E, realmente, a gente tem que se posicionar cada uma de um jeito. Entendeu? É o tempo inteiro. Então, a gente não tem quase paz, mas é posicionamento. Eu acredito muito no posicionamento, na sutileza, na delicadeza. Eu estou ali lutando. A gente vai dando corda. Se a pessoa vir para cima, a gente vai para cima. A gente vai entendendo o nível ali de cada um. Mas eu gosto de me desafiar. Teve umas 2 semanas, assim, eu falei assim, eu vou para academia, eu vou treinar. E eu gosto de pegar os graduados, depois eu vou para as meninas, né? E aí eu falei assim, agora eu vou chamar logo de primeira os maiores e os mais graduados. Não quero nem saber. Vou lá. Quando eu olhei o paredão lá, falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo comigo, né? De uns caras de mais de 100 quilos, 130, 140 quilos. Falei, é esse mesmo. Aí eu falei assim, eu vou lá. Aí eu peguei e chamei todo mundo. Nossa, sério que você vai? Eu falei, quero me desafiar. E eu fiquei em pé com ele, né? Que você tem a opção, você pode começar em pé ou de joelho, né? E aí eu fiquei em pé, falei assim, vou tentar ver se ele quer em pé ainda, né? Falei, vou me testar ainda mais ainda, não só lutando com um cara, com um homem, 140 quilos, graduado, mas eu quero testar ele em pé também. Aí ele não quis, falou, você é judoca, né? Então vou voltar de joelho, aí não quis ir comigo. Mas é legal, eu gosto de me testar também, porque assim, normalmente, quando a gente precisar se defender, dificilmente vai ser entre mulheres, vai ser mais de homem. Por isso que é importante treinar com homem. Sim, é legal treinar com mulher, a delicadeza, a técnica, mas você precisa treinar com homem, porque na hora que você realmente precisar, você vai treinar com homem. A maioria dos índices de agressões é homem para mulher. Sim. Tem mulher para mulher, existe, claro, sim, mas é muito mais homem. Então, a gente precisa treinar com homem. Então, na hora que ele me viu, que eu chamei ele para lutar em pé, ele grandão, ele viu que minha autoconfiança estava lá em cima. Primeiro, por chamar ele. E segundo, por querer lutar com ele em pé. Aí ele olhou assim para minha cara e ficou pensando, caramba, tem alguma coisa... Ele, lembrei, você é judoca. Não, vou ficar de joelho. E quis chamar a luta de joelho. Você entendeu? Por causa da minha confiança, né? É isso que a luta dá. E eu preciso testar isso na prática. Isso que eu ia perguntar. Quando você começou, você começou já na Gracie? Não, era de outra equipe. Uhum. Eu era da equipe do Guigo.
treinei com ele e com o Alan, um professor dele, por uns 3 anos. Aí eu saí da equipe por questões pessoais e fui treinar lá na Gracie. Aí, desde a Gracie, sempre foi uma vontade de treinar na Gracie, né? Mas a equipe do Gui maravilhosa também. Eu até dei um seminário, uma palestra de defesa pessoal na equipe dele, né? A gente continua sendo amigo, mas eu comecei lá e depois eu fui pra Gracie e eu tô lá até hoje. E a Gracie que era da gente, no caso, que eu também treinei, porque eu tô meio confusa agora, que eu andei meio estudando um pouco, eu tô muito confusa com essa questão das Gracies. Qual que era aquela? Qual que é a sua? Qual a minha linha? Ryan Gracie. Ryan Gracie. E qual que é a diferença do Gracie Barra pro outro? É que Ryan Gracie, né, vem da parte do Carlos e do Robson Gracie, que é do outro lado da família, que tem a família do Hélio Gracie, que é da Gracie Barra, né? Sim, do Hélio, e tem essa outra parte. Então, a gente é dessa outra parte. Da família do Carlos, agora entendi, tá? Agora já... E eu conheço muitos Gracies, muito. Eu tive o privilégio de conhecer vários Gracies, a Kira mesmo, a gente fez vários cursos, a gente troca figurinha. É bem legal. Eu me sinto, assim, bem honrada, assim, a oportunidade que eu tenho de ter conhecido muitos Gracies, de ter contato com eles direto, né? Então, como se eu tivesse um ídolo também que me admira, que me segue lá, que a gente troca mensagem e, ao mesmo tempo, eles também. Então, é muito, muito bacana essa troca. Então, eu sou dessa parte da equipe da Ryan Gracie, que é da parte do Carlos, do Robson. E vai ter um evento deles, vai fazer 100 anos, né, o jiu-jitsu. Eles vão fazer um evento bem grande lá no Rio. E eu vou estar lá com eles aí, prestigiando e comemorando esses 100 anos aí de jiu-jitsu, Gracie. Que lindo! E assim, o que você sente que mudou na sua jornada, assim, na sua ótica que o Gil trouxe para você, literalmente nessa questão, porque eles têm essa pegada família, mesmo nós sendo mulheres, que eles também vêm com uma limitação total, né, tipo assim, super preconceituosos, mas tem ali também todo um aprendizado nosso, que você falou, para você se manter ali, tem algo que perseverou para você estar lá até hoje, né? Então, como que foi esse para você, assim? Primeiro, existe uma coisa que se perdeu um pouco na arte marcial, que é lealdade. O pessoal fala muito em lealdade, honestidade, de caráter, mas não consegue sustentar, entendeu? Então, eu respeito o meu professor, a gente já entrou em atrito, já teve, né, discussão, mas a gente sempre se entendeu. Ele tem a visão dele, eu tenho a minha visão, a gente super respeitou. E tinha até situações assim que eu via no tatame que ele fazia, hoje, né, mudou muito, que eu falei assim, nossa, se hoje em dia a mulherada não aguenta o treino que eu fazia. E ele mesmo fala isso nos treinos, né? Eu ainda faço, eu tenho a honra de ainda ter treino com ele. E ele sabe, a época que eu treinava era a época old school, era totalmente diferente, era treino de 1h30. Era treino, meia hora de condicionamento físico. Você pegou também essa parte, né? Era condicionamento físico. Tinha que eu chegava com o cotovelo sangrando de fazer aqueles jacaré, assim. Hoje em dia, o treino hoje é 45 minutos, 1 hora. Você vai buscar o treino complementar fora, né? A parte do aquecimento e tal. Né? Então, a gente era daquela época que todo mundo era maior que eu. Eu lembro que para correr no tatame, por enquanto que um dava uma passada, eu tinha que dar 3, assim, para eu tentar alcançar. Mas a minha lealdade, minha vontade de meu propósito também, de querer continuar, começar e terminar, que nem eu peguei a faixa preta de judô primeiro do que a de jiu-jitsu. Estava grávida, eu falei, nada vai me impedir, eu preciso pegar, eu comecei uma coisa, eu preciso terminar, então eu sou muito disso. Então, fiz a faculdade, né, de educação física, terminei, tudo voltado para arte marcial, peguei a faixa preta de jiu, peguei a faixa preta de judô, me especializei, né, em defesa pessoal. Então, tudo para mim agora está voltado à defesa pessoal, que é o que eu acredito que vai salvar muitas mulheres, que é o conhecimento. Mas independente da idade, independente da força, independente da mobilidade, a parte da defesa pessoal, em específico do jiu-jitsu, traz em benefício para a mulher, é absurdo. É absurdo. Desse projeto da prefeitura, do Defenda SP, que teve uma mulher que me mandou mensagem no dia seguinte. Ela falou assim, professora, eu me livrei de 3 caras hoje.
Aí eu fiquei pensando, na hora que eu olhei, falei assim, gente, 3, até eu que sou lutadora, 3 é uma dificuldade. Imagina ela que nunca teve vivência, ela é da parte de corredora, ela gosta de correr, né? Não é dessa parte da luta, mas sabe da importância, porque realmente ela falou assim, que ela tem medo de correr na rua, né? Tem medo de correr em alguns lugares, ela precisava fazer. Então tem defesa pessoal específico para rua, que eu passei para ela. E aí ela falou, me desvencilha de 3. Eu falei, como que foi isso? Vieram 3, 2 chegou perto de mim e outro ficou só olhando. E aí ela posicionou, que é o que eu falo na defesa pessoal, ela é antecipação. A gente, quando fala em defesa pessoal, já vê aqueles embates físicos, aqueles Jack Chan, aquelas coisas bonitas de ver e dando certo. Na prática, não é isso. Esses vídeos mirabolantes que mostram pela internet, olha, só por Deus. Bater e correr, né? Acha que é assim, deu um soco assim, a pessoa vai cair no chão. Poxa, você vai quebrar sua mão, você não sabe dar soco, né? Vou dar uma cotovelada, dar um chute. Às vezes, seu chute vai fazer cosquinha na pessoa, né? Então, tem isso. Então, só com posicionamento. Então, ela sem encostar neles, ela se posicionou, ela olhou para frente, não deu as costas para ele, falou as palavras que eu falo de posicionamento. Aí, eles desistiram. Desistiram de atacar ela. Um até tirou sarro dela. A gente nem ia te pegar, não. Tipo, sarcasmo, sabe? Então, ela se livrou de 3, só com posicionamento. Ela ficou em estado de alerta, ela se posicionou, ela não deu as costas, ela foi saindo daquela situação. E eles desistiram. E é isso que a gente precisa trazer para a vida, né? Se posicionar. Porque, às vezes, só o fato de você se posicionar, o outro já fala assim, eu não vou mexer com essa pessoa, não. Exatamente. Eu nunca fui assaltada, nunca aconteceu nada comigo. Sou doida para arrumar umas confusões, mas ninguém arruma confusão comigo. Sei como é. Tipo, sei, não sei. Ninguém arruma, mas várias vezes quase. Sim, vários casos. Exatamente pela minha posição, pela minha antecipação. Fala que você já tem medo de mim antes de só de ver minha cara. Exatamente. Vou dar um exemplo prático aqui para você entender que eu falo isso muito nas palestras. A gente tem que entender como que é a visão de um agressor. Né? Eu faço muitas questões, eu trago muitas questões do FBI. Então, a gente estuda a mente do agressor, a gente estuda a mente deles. Então, eles mesmos falam, né? Eu vou naquela pessoa ali, aquela mulher que está abaixada, que está distraída, que está colocando coisa dentro do carro, que não está vendo. Então, ele vai na pessoa que está distraído, entendeu? Se a minha postura não é essa... Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Várias vezes quase. A pessoa desiste assim no meio do caminho, sabe? Então, a minha posição que a defesa pessoal traz, que é a antecipação, já inibe. Então, se eu estou andando na rua, eu estou firme, eu estou posturada, eu estou vendo onde eu estou andando. Se tem alguém suspeito, eu vou atravessar a rua. Tem algumas questões que a gente vai se prevenir, né? Vai prevenir, vai antecipar, para que, de fato, não aconteça o contato. Então, isso já inibe. Então, ele vai numa pessoa que está atenta? Não, ele vai naquela pessoa. Aquela ali já está distraída, está no celular, eu vou nela. É muito mais fácil. Então, 80%, 90% a chance da pessoa te levar ou te pegar cai por terra, só pelo seu posicionamento. Então, quando essa minha aluna que fez uma aula, durou assim 3 horas essa aula, mas foi suficiente para ela se defender de 3 pessoas, sem encostar. Isso é magnífico, isso é defesa pessoal. E você falou... Como que hoje funciona a sua aula de defesa pessoal? Como que funciona? São 3 horas? É mais vezes, uma vez por semana, uma vez por mês? Como que funciona a didática? Por exemplo, eu quero aprender esse movimento de defesa pessoal, eu quero trazer isso para a minha vida. Como que funciona? Eu já tenho turmas, né, de defesa pessoal. Então, a pessoa vai chegar igual no jiu-jitsu mesmo, vai pegar o bonde andando. Então, a gente vai adaptando ali as situações que a pessoa pede. Então, às vezes, a pessoa já tem um trauma. Então, como que você lida com uma pessoa que foi estrangulada? Você vai pegar no pescoço da pessoa? Você não vai pegar logo de cara no pescoço dela, porque ela tem um trauma, você vai dar um gatilho nela, né? Então, tem que ir lidando aos poucos. Então, eu vou com essa parte do contato mínimo, depois eu vou indo para os contatos mais próximos. E aí, eu vou adaptando de acordo com a turma. Então, na Casa Quali tem esse grupo, já conseguiu montar um grupo, então, de turma de defesa pessoal. Isso. Legal. E no condomínio também, eu atendo não só as crianças, mas como as mães das crianças, que viram também a necessidade de aprender defesa pessoal. E aí, a aula é 1 hora, então faço alongamento, mobilidade, pego peso, fazer exercício específico para o golpe do dia.
Então, se é um golpe de chute, então a gente vai treinar. Eu sou professora de educação física, então posso prescrever um treino para fortalecimento de membros inferiores, específico para o chute, que na musculação é muito quadradinho. Sim. Ali no funcional, no tatame, a gente consegue articular muito mais o movimento. Sim. Aí eu pego um pezinho, a gente faz um movimento mais específico para a luta, para aquele golpe. Então, eu faço já uma adaptação para o golpe do dia. E todo dia tem um golpe diferente, todo dia é uma variação. E eu gosto de deixar a aula desenvolver de acordo com o que elas pedem. Então, elas falam, e se, né? Que é o famoso e se, né? No que a gente tem no jiu-jitsu. E se pegar desse jeito? E se pegar desse outro? Aconteceu com a minha amiga. A gente tá boa, vamos acreditar que foi com a sua amiga, né? Mas às vezes é com ela mesmo, mas não vai falar, né? Sei. Eu falei, tá bom, vamos pensar numa maneira. Então, elas trazem para mim vários problemas. Eu falei, vamos resolver. E se eu tô andando de moto, como é que é minha defesa pessoal? Eu sou enfermeira. Às vezes já aconteceu de passarem a mão em mim. Eu sou esteticista. Como é que eu devo fazer? Então, cada profissão tem a sua defesa pessoal em específico, entendeu? E nem por isso que você faz a defesa pessoal, você precisa ser uma mulher grosseira, masculinizada, grossa. Você acha que eu vou sair por aí e estrangulando? Não é assim. É a postura, posicionamento. Se precisar, eu vou usar. Se não precisar, eu acho que já inibe com antecipação, né? Nunca chegou aos finalmente. Mas cada profissão tem uma coisa. Eu sou Uber, tem alguém me assediando. Como eu vou me proteger? Ou o contrário, você está dentro de um Uber, eu pego muito transporte público, eu pego metrô. Como que eu devo? Então, eu faço uma coisa bem personalizada de cada aluno e as necessidades ali de cada uma. Mas, por exemplo, mesmo que você não ande de metrô, eu vou dar dica. Porque você não anda de metrô aqui. Pode ser que aqui em São Paulo você não ande de metrô, mas você vai lá para fora, para a Europa, você vai andar de metrô, vai acabar andando, porque é normal lá. Então, saber, mesmo você não estando naquela situação, é importante, porque conhecimento é poder. Uma hora que você precisar, você já tem uma noção. E o que você observa assim, nas suas alunas, tanto no GIL, tanto na defesa pessoal, que tem essa virada de chave, como que eu vejo que trabalha muito a autoestima, que você falou, a autoconfiança, a postura, a forma de chegar, a forma de olhar e se comunicar com o outro, como que, né? O que você observa assim mais que as viradas que elas têm de quando elas chegam e como que elas se tornam na jornada? Olha, eu tô para te falar que quando ela entra no tatame, ela vai fazer minha aula a primeira vez, ela sai outra. Ela sai totalmente diferente. Basta uma aula, como ela sai diferente? Porque o que eu te falei, né? Conhecimento é poder. Então, eu falo, vocês podem continuar sendo delicadas, vocês podem continuar sendo carinhosas, as crianças também podem continuar sendo carinhosas, podem continuar sendo delicadas, mas não em defesa. Então, eu ensino elas o que é uma distância segura, o que é um posicionamento, as fases da violência. Você entende, você consegue antecipar. Por exemplo, eu passei essa semana para as crianças, se alguém vir atacar você, como que identificar um possível agressor? A feição da pessoa muda. Ela começa a pisar fundo, ela vai pegar alguma coisa, ela vai para trás, ela já está te mostrando que ela vai te dar um soco, que ela vai chutar, porque ela precisa de uma distância. E aí que o jiu-jitsu vence. Porque para matar todas as outras artes marciais, o jiu-jitsu chega e tira a distância. Como é que eu vou dar um soco com a pessoa aqui em cima? Como é que eu vou chutar? Quando você menos perceber, já foi pro pescoço, 6 segundos, apagou. Entendeu? Por isso que o jiu-jitsu é altamente eficiente. E na primeira aula você já sai outra pessoa. Porque a informação, às vezes, é só um detalhe. As pessoas falam, poxa, se eu soubesse disso, talvez esse trauma que eu tenho hoje de andar com cachorro na rua, eu tenho esse trauma de correr novamente na rua, eu não teria tido. Dicas de segurança, né? Às vezes é um detalhezinho, você vai andar na rua, você vai correr, que nem eu falo para as meninas, né? Em específico, essa aqui se desvencilhou de 3. Eu gosto muito de correr na rua. Me dá uma dica. Eu falei, toda vez que você for correr na rua, que você passar perto de uma câmera, você se posiciona nessa câmera para mostrar você. Porque se acontecer alguma coisa de alguém te sequestrar, é mais fácil para a polícia chegar até você, porque vai ver os seus passos. Fora, hoje em dia tem toda a internet, né? Tem aquelas AirTags que você pode te acompanhar, né? Você indicar isso para alguém. Tem várias dicas de segurança que eu dou. Então, a mulher ela se sente mais confiante. Então, se ela vai correr hoje, ela está mais tranquila para correr. Mais tranquila, porém, em alerta.
Não é tensa, mas em alerta. Então, isso é transformador. E com relação, assim, à violência nos relacionamentos, né? Esses ciclos de violência que acontecem muito. Uma das coisas que eu mais atendo é mulheres vítimas de abuso, né? E por que isso? Porque é o que acaba chegando para mim. Violência doméstica não chega muito para mim, porque geralmente é um desafio muito grande para elas saírem desse núcleo, para elas buscarem ajuda. Então, elas dificilmente... Elas geralmente ou elas buscam terapia quando já saíram, não sei o quê. Mas você vê também a busca dessa mulher para ela não chegar nesse lugar de violência, porque assim, eu venho de um lar de violência, onde eu vi meu pai batendo na minha mãe, depois eu vi os outros companheiros da minha mãe, inclusive de eu ter que ter lutas com o companheiro da minha mãe para defender, enfim. E vi o quanto isso, pra mim, nos meus relacionamentos, tipo, essa postura, que nem você falou, de não se repetir nos meus relacionamentos, assim, tipo, algo que eu não aceito de forma nenhuma, que nem você falou. Começa com uma voz mais alta, então a violência, ela vai com um combinado que foi feito e não foi cumprido, então os sinais vão sendo claros. Você vê também que o fato delas procurarem, elas começam a ficar mais espertas com esses sinais para não deixar acontecer? Sim, quando eu começo a explicar para elas os tipos de violência, ela começa assim, eu acho que eu estou no meio e não estou sabendo. Exatamente. Por isso que eu falo que conhecimento é poder, porque às vezes você está tão presa ali e normaliza a situação que você não sabe que aquilo é uma violência, né? Então, essa questão de normalizar, que nem você viu na prática essa violência. Pode ser que nos próximos relacionamentos você ache que aquilo é normal, porque você não entende que aquilo é violento, aquilo não pode acontecer, você precisa quebrar esse ciclo. Só que como ficou normal, você cresceu com aquilo, normaliza. Isso que eu bato na tecla até hoje, em todas as aulas, falo para as minhas alunas, não normalize situações como essa. Criança também. Ah, mas a professora apontou o dedo para mim. Isso está errado. Não normalize, isso não é normal. Você vai se posicionar e vai pedir respeito. Professora, não fala assim comigo. Professora, fala mais baixa comigo. Meu filho, por experiência própria, já fez isso. Eu acho que é sobre isso, né? Porque então, não normalizar, entender o ciclo, os tipos de violência e quebrar esse ciclo. Não é fácil, não é fácil. Entendeu? A pessoa está emocionalmente envolvida, psicologicamente envolvida, financeiramente envolvida. É difícil sair mesmo, mas se você, dentro desse ciclo, você conseguir uma perninha para sair, você sai. Por isso que conhecimento é poder. Entender, eu explico lá, até nos meus cursos para os professores, eu explico os tipos de violência. Eu apontar o dedo para você, eu insinuar, o jeito que eu falo, as palavras. Os homens, eles dão dicas, as mulheres também, entre as mulheres, dão as dicas. É que a gente normaliza e vai aceitando. A gente não pode aceitar. Sim, é como eu falo, tem um processo que a gente chama que é o lugar da bolha, onde a mulher começa a romantizar o comportamento inadequado e violento daquele homem, para poder justificar. E muitas vezes ela se coloca no lugar de culpada. Ah, mas é porque eu provoquei, porque eu não avisei ele. E aí começa a culpar, né? Se inserir naquele, se colocar mesmo, né? Mas isso é muito cultural, né? Nossa sociedade hoje, eles fazem muito isso, né? Que a mulher tem que ser de tal forma, né? Só que hoje o casamento, ele é, como posso dizer, não é tão benéfico para a mulher, se ela não souber lidar e colocar as questões ali. Porque a sobrecarga da mulher é absurdo. Por isso que falam que a mulher... mulher guerreira. Eu adoro o estereotipo de mulher guerreira. Eu gosto, acho que tem que ser. Mas no ponto de vista que ela tem que se posicionar se ela precisar de ajuda. Ela pode ser guerreira. Eu acho legal ser guerreira, Mulher Maravilha, bacana. Mas isso cansa. Isso que eu ia falar. Isso cansa. Né? Então, quando você encontra um parceiro que é mais masculino que você e que te dá segurança... e que te dá a tranquilidade de você abaixar a guarda. Nossa, isso é outra. Aí você vai. Aí você pode ser a fofa, você pode ser a delicadinha. Masculino hoje em dia que tá bem. Mas acha. Acha assim. Então, eu sempre tive, lutadora, guerreira, pitbull, não sei o quê. Mas eu consigo ser, né?
a fofa também, quando eu me sinto confortável. Então, para isso, o homem tem que dar segurança para a mulher. Ele precisa ter mais testosterona que a gente, né? Precisa ser mais homem que a gente. Então, é isso que acontece. Mas tem. Se procurar direitinho, E a gente, você acha. E você falou uma coisa que é verdade, assim, essa questão da testosterona, do homem. E você também ouve isso, ou provavelmente passou por isso, eu não sei em que lugar de falar você vai trazer, mas do homem se assustar com você. De se afastar, de ter essa... Nossa, mas ela é muito pra mim, assim, nesse sentido. Ela é mais macho do que eu, e assim, assustar. Ou então... Como que é isso? E você percebe que as mulheres também... Tem muito isso. Tem muito, assim. O fato de, assim, é engraçado que as pessoas me apresentavam assim, nossa, ela é lutadora, né? Ela é faixa preta. As pessoas, opa, já se afastava. Aí eu falei, poxa, não me apresenta assim, me apresenta Suzana, normal, né? Para as pessoas darem uma relaxada, né? Dar uma relaxada. Mas depois, com o tempo, eu achei isso maravilhoso, porque assim, infelizmente, a gente não controla os outros, a gente controla a gente. Exatamente. Então, quando a pessoa fala assim, ela é lutadora, ela é campeã, faixa preta, eu adoro isso, porque se a pessoa não gosta de você, não precisa de nada, né? Às vezes não bateu o santo, às vezes a sua roupa ela não gostou, sei lá. Mas o fato dela saber que você luta, que você é faixa preta, que você tem o poder, que você pode, vindo poder, do verbo poder, é maravilhoso, porque ela vai te respeitar. Ela pode não gostar de você, ela pode não ter ido com a sua cara, mas ela vai te respeitar quando souber que você luta, quando souber que você tem um posicionamento ali. E aí isso alivia minha tranquilidade, na encheção de saco. Falei, eu achei ótimo. Se ela não gostar de mim, já tá sabendo que ali é mais estreito. Então, se for pra guerra, a gente tá pronto. Mas é maravilhoso a gente saber que a gente tem esse poder e situações. Eu já tive situações extremas que eu olhei assim, eu falei, não merece ser um toque meu. Não merece, sabe? Aquilo que a gente conversou antes, né? Falei, nossa, eu quis ver, quis olhar assim. Falei, não merece. Acho que não merece. Deixa... Não sou eu que eu vou fazer vingança, não sou eu que vou fazer gritar. Poxa, mas você é lutadora, você não fez nada. Eu falei, você não precisa fazer nada, porque a defesa pessoal também, e a luta, a arte marcial te traz também um conhecimento de que, às vezes, você ganha uma guerra sem precisar lutar. As pessoas se destroem sozinho. As pessoas tomam o rumo da vida dela sozinho. Então, eu tenho que ter o controle de mim, não da pessoa. Poxa, mas você poderia... Eu poderia. Isso é maravilhoso, é poder. Mas eu não quis, eu tive a opção de escolher não fazer, não ter uma reação brusca. Isso não fala sobre mim. As pessoas têm as atitudes dela, é dela, não é minha. Eu não posso pegar a pilha de uma pessoa que não está feliz, que não está bem. E entrar, né? Aí que você falou, você entra se você quiser, né? Às vezes tem essa situação de briga, de afrontamento, de convite, de desafio, você fala assim, não, mas espera aí, não vou perder meu tempo com isso. E traz como que foi essa questão da família? A sua família te apoiou? Como que foi esse movimento? Ai, para com isso. Ou, isso é coisa de menino, já passou da idade, já chega, tá na hora de você fazer outra coisa. Sim. Já tá ficando muito tempo nessa página. Sim, era engraçado, assim, meus pais não queriam que eu fizesse educação física, né? Queriam que eu fizesse advocacia, né? Fizesse contabilidade para continuar o projeto lá da empresa. Aí eu falei, não, eu quero fazer educação física, porque eu não quero ficar presa aqui dentro de um escritório, só trabalhando para mim, eu quero trabalhar para as pessoas, eu quero transformar pessoas, eu quero salvar pessoas. Mas em nenhum momento eu queria ser policial, isso não, acho que Deus dá asa à cobra, eu nunca quis ser policial, apesar que o pessoal, né, você vê, né, o rapaz sempre pergunta só pela sua postura, mas não, nunca tive vontade e não pretendo mesmo. E aí... Eu falei assim, que eu ia fazer educação física. Mas educação física? Eu falei, não, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu gosto de corpo, saúde. E minha família também foi muito de alimentação. Então, sempre me alimentei muito bem. Então, eu fui comer pizza com 19 anos. Eu fui comer estrogonofe com 23. Então, em casa, realmente, a gente segue uma dieta bem rigorosa. Então, eu nunca comi lasanha.
estrogonofe, essas coisas eu fui comer, né, depois de 30 anos. Nossa. Então, eu sempre tive essa questão de alimentação. E eu falei para minha família, não, quero fazer algo diferente, quero trazer saúde para as pessoas. E aí, nesse meio termo, foi surgindo a luta nisso. E aí, quando eu comecei a competir, pelo amor de Deus, que minha mãe, para meus pais, para minha família, eu luto UFC. Eu falei, não, gente, não é UFC, é jiu-jitsu, mas para eles é UFC. Aí, quando eu ia competir, a minha mãe fazendo a trança, assim, no meu cabelo, né? E ela tentando me convencer a não ir. Olha, tá vendo aqui? Você não precisa provar nada pra ninguém, minha filha. Você é linda. Ai, não sei o que. Eu falei, mãe, faz logo essa... Eu aqui, né? Mãe, vai, mãe. Faz essa trança, faz essa trança. E ela tentando me convencer. Aí, numa dessas, ela trouxe a roupa de... Como é? De árabe da minha irmã, dança do ventre. Dança do ventre. Que a minha irmã faz dança do ventre. Uhum. Olha aqui que linda aqui, era uma vermelha com dourado, coisa mais linda, meu irmão usando. Falei, mãe, mas aquele camuflado, que eu tinha um kimono camuflado, né, antigamente. Falei, nossa, mas... Eu falei, mãe, mas esse camuflado com esse loiro aqui fica lindo, mãe. Então, sempre tentavam me convencer. Aí eu comecei a ganhar os campeonatos, eu ganhava e trazia a primeira coisa, eu corria de onde eu estava, eu ia de encontro com eles para mostrar a medalha para eles. Aí eu só via a medalha daqui 2 semanas, porque eles pegavam a medalha e saíam mostrando para todo mundo, levavam para a empresa. E acabou virando um fã. Aí foi aceitando, aí foi recebendo propostas de trabalho boas, né? E eles apoiam até hoje, falam, filha, esse é seu propósito, eu vejo... seu olho brilhar, você dando aula, você salvando vídeos, que eu já recebi muito. Eu não tenho noção de quantas pessoas eu já salvei. Eu, junto com o professor também, o Márcio. Um abraço aí para o Márcio, não pôde estar aqui hoje. Mas a gente tem um propósito aí juntos, já fizemos várias palestras, várias aulas que já trouxeram muitos depoimentos para a gente, que um detalhezinho salvou a vida delas, conseguiram entender que estavam num ciclo de um relacionamento abusivo, conseguiram sair, né? Então, fora indiretamente ali pela internet, né? Que a gente vive postando algumas dicas de segurança, alguma frase de posicionamento. Pô, essa frase aqui de posicionamento é bacana, alguém precisa ouvir isso. Então, bate no coração da gente fazer, a gente posta, vai servir para alguém. Daqui a pouco alguém responde aquele story, fala, poxa, eu precisava ouvir isso. Realmente estava numa situação complicada. Então, a gente tem esse propósito. Então, eu não tenho ideia de quantas pessoas a gente já salvou, que a gente ajuda, ou que já saiu de uma situação dessa. E tem também esse movimento, também, tanto no Gil, mas eu acredito também na defesa pessoal, que vai criando uma irmandade, né? Vai criando um grupo de apoio mesmo, assim, de poder construir, de poder ser muito tempo de treino, né? Para você conseguir evoluir. Mas, que nem você trouxe agora, ter esse movimento de, tipo, olha, um lugar onde eu posso ser apoiada, né? Onde eu posso ali um acolhimento mesmo. O jiu-jitsu hoje ele virou uma terapia também, né? Sim. Além de uma atividade física, ela virou uma terapia, um momento ali para a pessoa. É por isso que eu fiz esse curso aí para os professores, para saber como trazer esse público para a academia. Porque o público feminino, ele é maravilhoso, porque o feminino é família, né? Então, se a mãe se sente confortável num lugar, né, que tem uma estrutura boa, que ela possa trazer meu filho, que nem... Se existe um ambiente hoje que eu não posso levar meu filho, eu não vou. Exatamente, eu também tenho um pouco... Eu não vou. É legal, é bacana. Não é um ambiente para o meu filho? Eu não vou. Então, eu tenho que estar bem num ambiente que eu me sinta acolhida mesmo. Então, saber como tratar uma mulher, entender o corpo da mulher, entender o psicológico da mulher, vai fazer total diferença nas aulas. E a mulher, ela vai trazer a família. Sim. Se ela incentiva, ela vai incentivar outra mãe, ela vai incentivar outra criança, vai trazer o marido. Então, hoje a gente vê, já mudou muito, mas hoje eu vejo famílias treinando juntos. Sim, porque eu percebo assim também, querendo ou não, aí tem todo um lifestyle do jiu-jitsu também, que nem você falou, da alimentação, tem um estilo de vida, né, dessa questão do treinar, desde do respeito, enfim, você falou um pouquinho tá se perdendo, tá muito comercial e tal, mas tem a base, né? E quando você olha para a base, você fala assim, não, peraí, o que eu tô fazendo? Por quê? A gente volta pros porquês. Por que eu tô fazendo isso, né? E é muito importante olhar para isso, olhar para a história. Sim, entender o porquê que você foi buscar arte marcial. Exatamente. Foi para sociabilizar?
foi para sair de casa que você está com depressão, foi para até conhecer uma pessoa, né? Foi para tirar as crianças da tela, porque não adianta só você falar, ai, treino é bom de jiu-jitsu e você em casa, entendeu? Ah, que se alimenta, come brócolis e você comendo hambúrguer. Criança ela não vai entender isso. Então, resgatar o porquê que você começou a arte marcial é importante. E tem que ter a estrutura. A mulher, ela busca muito isso na academia. Né? Ela busca um professor que vai entendê-la quando ela estiver com cólica e ela não quiser lutar. Não ficar fazendo chacota, não ficar falando, aí, tá fraca, aí, tá vendo? Né? Não ficar com essas gracinhas que a gente ouve muito no tatame. E isso que você trouxe a questão do hormonal, a gente sente literalmente no físico, assim, não é? Tem toda a questão emocional, química dos hormônios, mas, cara, seu corpo responde de uma forma totalmente diferente. Sim, você não tem força mesmo, seu corpo realmente dói. Por exemplo, eu tô mais sensível. Extremamente sensível, algo que, tipo, antes você não sentia dor ou você conseguia ter uma resistência maior, naquela semana você não consegue sentir o cabelo, pentear o cabelo você não consegue. Mas eu acho bacana. Aí que eu vou treinar, por exemplo. Ai, desceu pra mim, eu não vou querer treinar. Aí que eu vou treinar, porque eu tô com a testosterona alta, tô com os hormônios. Agora que eu quero treinar. Competir, eu adorava. Quando batia certinho de vinho e eu competição, nossa, era maravilhoso. Então, usar isso a nosso favor. Então, hoje, na verdade, nunca me impediu nada de treinar jiu-jitsu. Eu grávida, eu ganhei o Lô no dia, eu tava dando aula. Quase nasceu no tatame. Então, nada me impediu. É saúde. Você está grávida, você está saudável. Você tem que fazer atividade física. Claro, não posso do nada, né? Eu tô grávida e falar, agora eu vou virar campeã mundial de MMA. Não, não é assim, né? Eu já vinha, o meu corpo já estava preparado para isso. Então, eu treinei até o final. E o professor entendeu, ela tá grávida, mas ela quer vir treinar. O Thiago não deixou eu treinar. O meu campeonato, eu tava grávida. Não sabia, mas eu tava grávida. Eu lutei grávida. Caramba. Lutei grávida. Aí depois eu quis continuar um pouco ainda, mas aí o Thiago não deixou, não. Mas aí depois eu tentei voltar, depois que eu ganhei, só que aí já tinha broxado. Já não mudou tava, a rotina. já era muita coisa para administrar. É claro, né? Tem que ter um acompanhamento. Tem muitas gravidinhas aí que me procuram para saber como que foi minha rotina na época, né, que eu tava grávida. E eu falei assim, eu até posição, eu dei seminário, grávida, eu fazia tudo, né? Não normal, mas eu fazia de acordo com a minha mobilidade. Eu dava aula, eu desviava das crianças assim, com a barriga. Porque é perigoso você escorregar, você cair, alguém bater o cotovelo, é perigoso, né? Então, o fato da pessoa, do professor talvez ter tido essa questão para você não ir, cuidados, talvez é o receio, Sim. né, de se machucar, não ter esse conhecimento que não realmente pode. Eu fui teimosa com ele, né, porque ele foi meu professor por muito tempo, admiro ele demais, gosto dele demais. Sim. E eu ia treinar, ele, o que você tá fazendo aqui? Eu só quero ficar aqui sentadinha, eu botava aqui, só quero assistir a aula. Então, você ali do lado de fora, porque eu tinha que Não, mas isso eu sempre fazia, eu sempre ia mesmo grávida, eu ia pro tatame. Isso. Eu ia assistir treino. Aí eu até brincava assim com ele vai lembrar, eu falava assim, bora, professor, vamos lutar agora, é 2 contra 1. Aí ele falava, então bora, 2 contra 1 agora, né? E então, a gente ter essa continuidade, então aquele horáriozinho, eu queria estar ali, com o kimono arrumado, ali com aquele pessoal, eu queria, por mais que eu não conseguia, né, mas eu queria estar ali, então eu consegui manter um bom tempo. Aí depois eu ganhei o Lô, mas ele foi logo depois de uma pandemia, então mudou muita coisa. Sim. Então eu não consegui voltar ao corpo tão rápido quanto eu achei que eu poderia voltar, porque tudo fechado, né, eu lembro de alguns treinos que eu fiz, eu estava de máscara, não podia ter contato, só fazia a parte física e aos poucos foram voltando, né. Mas é importantíssimo, assim, a mulher manter ativa até pelo tipo de parto. O meu foi o normal, eu consegui o normal. Consegui o normal exatamente pela luta, né? Me dar isso. E eu sempre quis ter o normal porque eu sei que a recuperação para mim ia ser melhor e para o bebê ia ser melhor. Então, qual que é melhor? Melhor para os dois? Então, vamos lá. Ai, dói, é sofrido. Mas tanto que eu já apanhei nessa vida lutando, tanto que já aconteceu, eu falei, acho que isso daí não é nada. E como foi a sua recuperação, assim, a sua volta pro tatame com já a mãe? Porque tem todo um movimento, tanto físico, do leite, eu falo assim, nossa, leite vazando.
Eu ia treinar, né? Colocava aquelas almofadinhas, né? Porque se apertasse, fizesse uns 100 quilos, né? Sim. Podia... Mas o corpo não é o mesmo. A Sim. cabeça quer ir, mas o corpo já não não responde. responde. Por causa da diástase também. Sim. Acho que o que mais pegou foi a diástase. Mas tem todo um fortalecimento, né? Com o fisioterapeuta. Ela fechou? Ela voltou a diástase? Não. Acho que no meu caso só com cirurgia. A minha também. Só tem com diástase. cirurgia. E eu morro de vontade de voltar a treinar tanto quanto antes, mas aí nossas prioridades vão mudando, né? Sim, o tempo, né? A dinâmica. Para a mulher é diferente, né? O filho é Uhum. da mãe. O filho é da mãe, entendeu? Então, por mais que tenha toda a estrutura, né? O pai é presente, mas o filho é da mãe. Os homens não vão deixar de jogar o futebol, a mãe vai deixar de treinar para ficar com o filho. Sim. Entendeu? Eu sei que a gente tem que dar prioridade também pra gente. Eu penso muito que a Sim, gente... sim, Eu falo sim. assim, até para as mães dos meus alunos, eu falei, vocês têm que estar bem para tratar os seus maridos melhores, para tratar as crianças melhor, para cuidar das crianças melhores. Então, se vocês não voltar para você, que a gente perde um pouco da identidade, mas é normal. Sim. É a maternidade. A gente não pode romantizar a maternidade. Não. Ela é cruel. Nossa. Ela é cruel e solitária. Sim. Entendeu? Então, se você não tiver um homem masculino para segurar o rojão, não, eu sei que é uma fase, você vai passar por isso, tamo junto. Se não tiver um homem ali para te apoiar ali também, aí desmancha mesmo, porque não segura, não consegue. Então, ter essa questão que a mulher precisa voltar para ela precisa. E por mais assim que esteja com o filho, por isso que eu acho super bacana quando as mães falam, mas eu não sei se eu vou conseguir por causa que eu tô com a... Falei, traz a criança junto. Boa. Tem muitos vídeos aí, se você acompanhar, você vai ver. Eu falo, a criança tá ali parada, eu pego a criança, boto em cima das costas, vai fazer flexão igual com as crianças nas costas. Ai! Porque elas não têm com quem deixar. Falei, gente, eu Sim. deixo uma estrutura aqui, eu pego os brinquedos do Lô. Falei, traz a criança vai ficar ali, quietinha, né? Vem aqui, a gente pega de vez em quando, a gente tá aqui controlando, eu tô aqui para ajudar vocês. Eu sou mãe, eu tenho uma outra visão também, como professora. Então, eu sei que eu também tenho que levar meu filho para dar aula comigo. Você entende? Quantas vezes eu tenho que levar ele para dar aula junto comigo, por mais que ele não queira, por mais que esteja frio, mas eu faço uma estruturinha. E então a gente tem uma comunidade das mães, assim, das mulheres, que a gente tem que se ajudar, né? A gente precisa entender a outra. Então, aí eu fui voltando aos poucos e trazendo o Chaveirinho junto. Onde eu vou, ele vai junto. Ele é super companheiro. E ele treina também? Como que é? Treina. Ele é graduado no jiu-jitsu e no judô. Mas eu quero que a base dele venha mais forte do judô. Porque os princípios, os valores do judô dá de 1000-0 no jiu-jitsu. Mudou muito, mas dá de 1000-0. Né? Porque, a princípio, os pais colocam as crianças para treinar com o objetivo de disciplina. Só que a questão não adianta só colocar a criança lá para treinar jiu-jitsu, sendo que a criança não respeita pai e mãe. Não adianta, jiu-jitsu não vai salvar. Você primeiro resolve sua questão aí, depois você traz aqui. Não é obrigação da escola, não é obrigação do professor. Você precisa ter uma estrutura. Por isso que eu abri até lá na Casa Quali uma aula de família. O que é a família? Não é uma aula para eu e meu filho treinar juntos. Na verdade, não é só isso. Eu vou explicar para todo mundo como é que funciona a dinâmica de uma defesa para uma criança ou para um bebê. Eu tenho um aluno de 10 meses. Eu dou aula para bebê. Como que vai ensinar a defesa? Vai ensinar a defesa, eu vou fortalecer o corpinho dele, eu vou proteger de acidente doméstico, dele bater a cabeça. Enfim, dou várias dicas. E de kimoninho ali no tatame. Coisa mais linda. Então, eu vou ensinando a criança isso, né? A ter essa autoridade. Por mais que seja um bebezinho, mas ele tem uma noção de como se proteger, como se defender. Né? E aí eu trago isso. Então, nessa aula, o que eu faço? Porque normalmente a família é assim. O pai fala, se alguém encostar em você, você fecha a mão e dá forte. A mãe fala, cuidado, não revida. A professora fala, se você bater, você vai para a diretoria. Aí a criança fica lá no meio tomando pancada, né? Não sabe o que fazer. Então, a ideia dessa aula é exatamente isso. Pai, vamos resolver isso aqui, todo mundo junto. Porque não adianta eu falar, você vai ter que se defender, você não é saco de pancada de ninguém. Aí a minha mãe fala não esquece isso aí. E o pai fala, fecha a mão e dá com força. Aí a criança fica ali no meio. Então, essa aula em família, além de estar todo mundo treinando junto, é todo mundo ter um pensamento igual. Porque não adianta eu falar que ele pode se defender e a criança chegar lá, receber uma ameaça na escola, que se defender é revidar. Existe uma diferença entre revidar e uma diferença entre se defender. Mas isso precisa estar alinhado. Não basta só eu.
Então, tem que estar toda a família alinhada ali, né? Toda a comunidade ali alinhado. Então, por isso que é importante o pai e a mãe estar presente no tatame ali junto. Por isso que é importante a mãe e o pai também se alimentar de forma adequada, porque a criança, ela é exemplo, ela vai pegar o exemplo, não do que você fala, é do que você faz. Sim. Hoje eu vejo meu filho ensinando crianças a se defender. Poxa, se posiciona. Também fala que você não gostou. Ai, tem só falar. Fala assim, não gostei. Ele fala assim, não gostei. Pronto, já resolveu. Então, tipo, é muito instintivo nossa e ele vai replicar o que ele realmente vê. Mas acho que é isso que você está trazendo também, né? É dar espaço para esse limite. Porque a gente não foi educado para colocar limite. A gente foi educado a ser passiva e ser boazinha, porque a boazinha que é a recatada do lar, que serve para casar. Né? E aí a gente foi, isso eu tô falando desde para ser amado, para ser aceito. Então a gente não foi educado para... Imagina se eu falar não. É o que eu falo, é cultural, né? Então cultural. A gente tem que quebrar esse ciclo e não pode normalizar. Então imagina o que nossos avós passaram. Sem dúvida. As nossas mães passaram. Sim. E hoje a gente tem o poder de quebrar o nosso ciclo. Então a gente não é obrigada a ficar com a pessoa o resto da vida só porque a sociedade impõe que você tem que realmente ficar com a pessoa. Não, gente, a vida é assim. Não deu certo. Seja adulto, faça as coisas do jeito correto. E toca a vida. Acho que é isso, né? Ser adulto, escolher ser adulto. Porque tem também essa romantização dessa criança, né? Dessa impunidade. Eu acho que isso traz muito também essa questão da autodefesa, porque também se trouxe essa questão dos abusos, das violências que acontecem com a criança. E aí você vai replicando e revivendo aquilo. E quando você é adulta, você pode escolher se posicionar, se defender. Isso. Então, isso que é maravilhoso, que eu acredito muito na arte marcial, em específico jiu-jitsu, né? De trazer essa autoconfiança, esse poder. Porque ali você aprende, porque assim, tem a hierarquia. Tem hierarquia, tem um respeito, tem um caráter. Eu consigo identificar, eu como professora, a pessoa entrou no tatame, em um minuto eu consigo identificar a pessoa todinha, eu consigo ler ela todinha. Se ela vai burlar regra, se ela é mau caráter, porque se ela respeita a criança, se respeita a mulher. Porque os detalhes que a gente vê ali na arte marcial, no tatame, que é da disciplina, esse tipo de pessoa não sobrevive ali naquele ambiente. Ou vai ficar por um tempo e vai sair, vai para outro que aceite aquela situação. Mas a gente consegue identificar. As pessoas dão sinais o tempo inteiro. Né? Vai da gente ter esse feeling, esse conhecimento de que, por exemplo, a pessoa fez o tap-out, né? Fez o golpe, fez o tap-out e a pessoa não soltou. Por raiva, por ego, entendeu? E machucando outra pessoa. Outra pessoa, você não viu que eu bati? Ai, nem vi. Sabe que viu. Entendeu? Então, você percebe. Como que é essa pessoa fora do tatame? Com certeza, uma pessoa mau caráter. É uma pessoa que não respeita o limite das pessoas, porque a pessoa botou o limite, não quero. E mesmo assim, continuou fazendo golpe. Então, você consegue entender a personalidade da pessoa ali em momentos que ela subiu no tatame. Se a pessoa tá com o kimono limpo, tá arrumado, se a pessoa, o jeito que ela amarra a faixa, se no meio da luta ela para e fica amarrando o cabelo 3 minutos e você ali esperando a luta. É uma pessoa que fica ali enrolando, ganha tempo, quer respirar. Você consegue identificar muita coisa. Então, a arte marcial ela é incrível para entender e faz você ter esse feeling para as coisas. É isso que você leva para a vida. Então, se você vai fazer uma entrevista, se você vai contratar alguém, você já percebe ali pelos detalhes uma personalidade da pessoa, né? Eu acho que é isso para mim. Isso adianta, antecipação. Porque isso que você trouxe, essa questão do como a pessoa se comporta no tatame, ela se comporta na vida, para mim isso traz muito esse reflexo mesmo. E o que é uma coisa que para mim é muito importante, que foi assim meu grande despertar para o Gil, foi exatamente se sentir que ali, por mais que a luta era, mas era uma luta muito interna também, sabe? De autoconhecimento, de respirar, era uma superação comigo. Eu tinha uma luta com o outro, mas era muito mais comigo mesmo que com o próprio outro, porque eu precisava pensar, eu precisava respirar, eu precisava controlar minha ansiedade para conseguir saber o que eu ia fazer.
Sim. Em qual golpe que eu tô melhor ali, que eu treinei mais, que eu consigo encaixar melhor, que eu vou poder usar, que eu vou desenvolver, em vez de ficar me preocupando em aprender. Não, vamos ficar bom em uma coisa, e vamos, sabe, assim, vamos ir separando. É uma briga interna mesmo, porque quando você tá lutando e a pessoa te finaliza, a culpa não é da pessoa que te finalizou, a culpa é sua, que não se antecipou, que não se defendeu, que não fez a defesa mais rápida, que não pensou, às vezes você tá ali pensando em outra coisa, mas você sempre aprende, entendeu? Eu lembro que o Thiago falava muito assim, que eu morria no gás, que eu ficava toda afobada, era bem faixa branca, né? E aquela coisa assim, fazendo, tá vendo? Não tem mais gás, já acabou, tipo, não aguenta mais nada. Então é isso. Então, às vezes, é o que eu falo, né? Na defesa pessoal, às vezes é melhor não atacar. A melhor defesa nem sempre é o ataque. Às vezes a melhor defesa é você entender ali como tá funcionando, ter calma, respirar, não pelo ar da emoção ali e já fazer. Não, você tem que ser mais assertiva. Você vai ter que fazer aquela situação, mas você começar a controlar a sua respiração, controlar a sua ansiedade e ser mais assertiva na sua decisão. Que nem quando eu vou fazer algum golpe. Que nem eu passei vários golpes para as mulheres. Na hora que ela falou assim, mas na hora, qual que eu vou usar na hora uma técnica de estrangulamento? Falei, na hora você vai decidir. Você já sabe o que fazer, você já tem uma variedade. Na hora pode ser que você misture uma coisa com outra, mas você vai sair dali, entendeu? Por isso que eu falo que o jiu-jitsu ele é muito eficiente. Porque por mais que você esqueça um detalhe, você vai conseguir sair. Pode demorar um pouquinho, você vai sair. Agora, um soco, para você derrubar um homem, gente, não é fácil. Não é fácil derrubar um homem, entendeu? Você tem a técnica ali que pode te ajudar. Mas é muito difícil a gente conseguir derrubar assim, um homem assim tão fácil com um soco, entendeu? Com um chute. Chute talvez com soco vai ter que ser muito preciso, precisa treinar muito. E por isso que jiu-jitsu é uma aula. Você não precisa treinar muito. Uma aula você aprende posicionamento, você aprende distância, você consegue apagar uma pessoa com um simples movimento. Puf! Então, por isso que ele é tão fascinante. E para a mulher sempre vai nos ajudar, porque o jiu-jitsu foi criado para isso, né? Você assistiu lá o documentário, sim. E que é para um franzino, né, ganhar de uma pessoa maior. Exatamente. Só que o que ele faz? Ele vai ficar aqui na trocação? Não, o que ele fazia? Derrubava, ia para o chão e ia para as costas. Pronto, porque na hora que você está no chão, não adianta você ter 2 metros. Não adianta você ter aquele monte de músculo. Exato. E eu acho que é exatamente isso, dar essa igualdade para a mulher. Dar esse lugar de, tipo, cara, eu não preciso ter força, eu posso, com estratégia, fazer e me defender. Eu acho que isso dá... E dá essa segurança de, tipo, não, é meu corpo, e daqui você não vai fazer nada que eu não queira, que eu não permita. Exatamente. Mas é importante fazer... A força, ela existe também no jiu-jitsu, né? Sim. Só não usa a força quem não tem, né? Mas, uma hora a força acaba, a técnica não. Sim. É isso que sobressai. Então, por isso que jiu-jitsu o jiu-jitsu é masculino, não, ele é feminino também. Ele serve principalmente para as mulheres, que são menores, a se defender, a se posicionar, a sair de situações extremamente pesadas, agressivas. Então, a gente consegue desvencilhar. E a ideia não é ficar ali no embate físico, é posicionar, imobilizar, chamar ajuda, é ganhar tempo para poder sair. Não é ficar ali no embate físico com o homem. Fisicamente, eles são mais fortes que a gente, não tem o que discutir. Por isso que é importante, eu falo para as mulheres, aprendam uma arte marcial, né? Façam alguma defesa, porque não que você vai usar, mas se você precisar, você já está ali pronta. Você sabe o que fazer, né? E aí, a consequência disso é o quê? Sua saúde vai melhorar, sua estética vai melhorar, né? O seu desempenho no treino vai melhorar, você vai buscar uma alimentação saudável, você vai buscar mais conhecimento, estudo teórico sobre aquilo, você vai começar a buscar alimentação mais correta, entendeu? Você vai entrar num relacionamento muito mais tranquila, muito mais consciente. Sabia que eu tô até percebendo e observando momentos de vida, né? Por que eu tô buscando o jiu-jitsu hoje? Por que tá ressoando novamente na minha vida? Eu falei, nossa, é isso. É olhar para esse jiu-jitsu também com uma intenção diferente. Né? Que você falou, estudar, né? Buscar, assim, referência. Preparar o treino. Porque eu pensei, cara, vou treinar hoje, voltei a treinar, né? Mas eu quero treinar para o quê? Para ter mais condicionamento físico, para não lesionar tanto no tatame. Porque antes eu vivia lesionada. Uma porque eu era muito emocionada, que queria
toda afobada, e outra porque não tinha um preparo físico específico. Agora, não, agora a gente fala-se mais sobre mobilidade. Pelo menos na minha época, a gente essa questão da mobilidade, nessa questão toda que está se falando mais hoje mesmo. É por isso que diminuíram as aulas, assim, do jiu-jitsu. Eles passam só, normalmente, a parte técnica ali, né? Porque essa parte do condicionamento físico é para quem tem estudo, é para um professor de educação física mesmo. Então, eu também me vi fazendo 50 mil polichinelo. Pra quê, gente? Sim! Entendeu? Qual a base nisso? Aí depois mesmo. que você estuda, você fala, gente, qual a necessidade disso? Né? E aí, hoje, diminuíram as aulas, porque exatamente o professor de jiu-jitsu não tem o conhecimento da educação física, do desenvolvimento humano, bioquímico, biofísico, biomecânico, literalmente, ali da história. Então, eles vão só com a parte direta. Então, se você quer melhorar no seu jiu-jitsu, você vai ter que buscar uma academia e um professor também que tenha a noção ali de luta para poder fazer um treino mais especializado para você. Aí isso vai te complementar nos seus treinos. Né? E também tem a parte estética, né? A gente também tentar manter as unhas, os cílios, né? A roupa, assim, a gente vai adaptando. Sim, nossa, a unha é a primeira coisa que vai pro saco no tatame, né? É difícil, né? Ó, ainda tá grande, mas fica difícil. Aí você vai ajustando. Chega final de semana, você se monta. Você, tô toda aqui bagunçado, mas chega, eu tenho que ter o dia da beleza, o dia que você se arruma mais. Mas durante o treino, você tem que adaptar também seu corpo, sua rotina. Mas é importante manter, principalmente voltado para a defesa pessoal. Competir é legal, é bacana para a gente se testar, mas a gente também pode se testar no tatame, assim como eu desafiei lá, uns 140 quilos. Então, você não precisa literalmente estar num campeonato para você testar a sua arte marcial, se ela funciona. Você pode testar ali na academia mesmo. Sim. E hoje, lá na Casa Quali, você dá aula lá, mais ou menos quais dias? Como está a dinâmica das aulas por lá? Eu tenho a turma de adulto, né, homem, mulher, lá de jiu-jitsu. Tem lá a turma fixa 3 vezes por semana. Tem a parte de defesa pessoal para as mulheres. Não tem uma turma de defesa pessoal. Acho que vai mudar. Era de quinta, acho que vai para sexta. Né? Eu tenho lá no condomínio também, 2 vezes por semana, de defesa pessoal específico. E tem as turmas do Kids e do bebê. Que bebê legal. Com 10 meses. O meu aluno mais novo tem 10 meses hoje. E já aprendeu bastante coisa. E tá adorando a aula. E jiu-jitsu é muito instintivo. É muito instintivo. Eu fiz um teste assim com uma aluna, ela levou a filha, ela veio fazer aula de defesa pessoal, mas trouxe a filha junto. Aí eu estava mostrando a levantada técnica, né? Aí eu falei assim, as crianças, elas fazem a levantada técnica instintiva. A gente, com o tempo, que a gente vai perdendo isso. Vai declinando a nossa postura. Aí ela falou, Eu falei, ela faz a levantada técnica. Eu duvido. Eu falei assim, eu vou mostrar para você como faz. Aí eu fui brincando com ela e fiz ela levantar. Eu falei, agora você levanta, né? Com a instrução ali. Ela levantou, os caras assim, não acredito. É muito instintivo, o jiu-jitsu é muito instintivo. Só que com o tempo a gente vai perdendo algumas habilidades, coordenação motora, flexibilidade. E a gente precisa manter o corpo ativo. A gente é uma máquina, a gente precisa manter ele ativo o tempo inteiro. E aí começa de bebê. Então, a ideia é manter aquela flexibilidade, aquela mobilidade desde bebê. Mas isso é treino. É você focar, né? E ir melhorando em todas as partes da sua vida. Então, que nem eu falo, né? É muito bom treinar. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, pelo que eu treino. Amo o momento de treinar. É o meu momento ali de treinar. Tem um momento que eu dou aula também, que eu adoro. Então, é muito bom quando a gente tem um propósito e salva vidas, salva crianças que poderiam se acidentar, né? Cair, bater a boca, bater a cabeça e ali se posicionar. Eu ver crianças falando, professora, eu usei aquilo lá. Professora, eu me defendia, não veio mais, aquela pessoa sempre me empurrava. Gente, isso é tão bom, porque isso pode levar, esse trauma, você pode levar o resto da sua vida. Exatamente. E eu falo, que nem eu falo, é uma aula, é um detalhezinho que você aprende, você vai levar pro resto da sua vida. Exatamente. Entendeu? Isso. É esse lugar de autonomia, de, olha, eu sou suficiente para mim, eu saí desse lugar de vítima, de preciso ser cuidado, que eu preciso ser salva, que eu preciso que alguém me defenda o tempo todo. Não, você pode ser Tem que reagir, eu falo. Mulher, reage, mulher. Eu falo, defenda-se. Por isso que eu uso bastante essa frase, né? Defenda-se. Que não é você ficar em tensão, mas você ficar ali na defensiva mesmo. Se precisar,
você tá ali. Eu não gosto de guerra, mas se me chamar pra guerra, vamos pra guerra. Vamos pra guerra, pra ganhar, né? Vamos pra ganhar. A ideia é ser... não precisar entrar, né? Mas se entrar, também não sair tão machucado, né? Sair, assim, tipo assim, de preferência, machucar o outro. E a gente, né, como mulher, a gente tem muitas funções, tem a maternidade, tem a vida profissional, tem a vida pessoal. A gente tem muita cobrança, muita coisa. Então, a gente precisa se organizar, precisa voltar para a gente, voltar para o nosso interior, ajustar o que precisa ser ajustado. Que nem o símbolo do jiu-jitsu, né? Normalmente é um triângulo, né? Sim. Que é mente, corpo e espírito. Então, nem sempre a gente consegue manter aquele triângulo bem alinhado. Então, às vezes, a gente está com a fé lá embaixo, às vezes está com o corpo debilitado, né? Então, a gente tem que estar sempre tentando alinhar esse triângulo, que eu acho que é o fundamental. Que também eu falo, além dessa questão de defesa na física, tem a defesa espiritual também, né? A defesa da fé ali, de você sair de casa, você se blindar, né? Que a gente vive na sociedade que tem inveja, que não vai torcer por você. Então, às vezes, é uma amiga que procura um serviço fora, que nunca viu, mas não procura você que está ali do lado. Nossa, né? super. Não tem muito isso, não te apoia. Eu falo, o que custa dar uma curtida? Mas você vai lá, curte uma pessoa que nem sabe. Quem é você, só porque, né? Então, eu acho que a gente precisa se ajudar, né? Claro, para quem quer ser ajudado. Sim. Mas tentar manter esse equilíbrio de mente, corpo e espírito, tentando sempre deixar alinhado. Por isso que eu gosto muito dessa parte de arte marcial, de samurai, né? Que tem esses ensinamentos que a gente tem as batalhas da vida, né? Sim, a guerra tá aí. A gente tem essa guerra aí de sobreviver. Uhum. Que é a guerra. É o leão por dia. Tem essas batalhas aí, né? Então, cada dia a gente vai ganhando uma batalha. Tem dias que tem batalhas que a gente perde, ok, levanta a cabeça, igual na luta, né? Perdi essa, mas a próxima eu vou tentar não fazer os mesmos erros, evoluir com aquilo, né? Então, por mais que seja ruim que aconteceu, e isso a família Grace fala muito, eles são muito espiritualistas, Sim. Eles têm muita fé. Sim. Eles falam, assim, umas coisas que eu fico, assim, impressionada. Teve uma vez que é uma história legal. A mãe do Raya, a gente foi visitá-la lá no Rio, né? O Lu era pequenininho. E depois eu mando uma foto. A mãe do Raya falou assim para mim: Suzana, você tem noção do propósito que você tem com essa criança? Aí eu falei assim, olha, eu até achava que tinha, até você me falar. Agora eu fiquei preocupada. Ela falou assim, não, ele é igual Renzo, tem alma velha. Ela falou assim, o Lô tem alma velha. Então, o Lô, ele é super desenrolado, né? Ele fala, ele brinca. E nesse dia o Renzo tava lá. Aí, de cara, o Lorenzo tinha uns 3 aninhos. Já foi falar, Renzo, foi lá atrás. E começou a conversar e assim, desenrolado, como se já conhecesse o Renzo, assim, conhecesse. E bateu um papo lá com o Renzo. E, do nada, o Lorenzo me solta, falando assim... tio, eu quero uma batata Pringles, com 3 anos. Aí eu falei assim, Lourenço, uma hora 10, uma visita, você vai pedir batata para ele. Eu tenho uma batata, vamos subir lá comigo, tá lá na minha bolsa, eu trouxe do aeroporto, que tinha acabado de chegar. Daqui a pouco desce o Lourenço e o Reis, e o Lourenço lá, pegando as batatas. Não, que menino é esse? Quantos anos ele tem? 3 anos. Não é possível que ele tem 3 anos. Aí a dona Vera, lembra que eu te falei? Ele tem alma velha. Procura estudar sobre isso. Procura entender sobre isso. Eu falei, tá bom, Vera, eu vou estudar. E ela é uma fofa, fez 80 anos agora. Um beijo, ai, que dona linda. Vera. É uma graça. Então, assim, eles são muito espiritualistas. Eles são muito, assim, pra frente. Eles realmente, assim, seguem... o seu corpo é um templo, entendeu? Eles não se apegam assim às coisas materiais, né? Eles realmente é o que eles realmente vão levar dessa esfera aqui para outra, né? Essa dimensão, essa experiência humana, né? Então eles falam muito isso, nossa, são muito legais, assim. Então você vai assistindo, conhecendo cada um, você vai pegando energia ali de cada um, assim, é fascinante. Realmente eles são que são, porque eles são iluminados, eu falo assim, eles são realmente iluminados. E eu agradeço muito eles aí, né? Vamos comemorar aí 100 anos de Grace.
E fala pra gente, assim, pra gente poder, né? Primeiramente, quero agradecer, porque já estamos caminhando para o final. De verdade, foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada por essa oportunidade de apresentar você para o público, né? Saber, assim, que existe essa possibilidade também de... Né, de se relacionar de uma forma saudável com o nosso corpo, com o nosso empoderamento e trazer esse alinhamento de corpo, mente, né, e viver aí de uma forma saudável, trazer esse lugar para a mulher, né, de segurança. E eu quero que você deixe um recado pra gente mesmo, assim, falar, né, das suas redes sociais, falar mais do seu trabalho, mas realmente falar um propósito mesmo, como você está trazendo muito esse propósito de missão de dar esse lugar de proteção mesmo, que a gente sair desse lugar de princesa, no sentido de querer ser salva e assumir esse lugar pra gente. Primeiramente agradecer o convite aí. E que bom que você está retomando aí o jiu-jitsu, né? Eu acho que o jiu-jitsu é para a vida mesmo, né? Quando a gente fala que o jiu-jitsu é para a vida. Então é isso, incentivar as mulheres. Eu acho bacana o seu trabalho de mostrar para as mulheres que elas podem ser fortes, femininas, que ela pode ter a sexualidade delas afloradas, procurar conhecimento em relação a isso, porque, que nem eu falo, né? Conhecimento é poder, né? E você pode continuar sendo delicada, né? Mas não indefesa. Por isso que esse meu projeto aí do Defenda-se, exatamente isso. A gente fala de muita coisa. Lidar com mulher é um mundo totalmente... É um universo muito, que tem muitas questões que a gente precisa abordar e tirar essa questão de... Esses estereotipos, desmistificar essas questões das mulheres e treinar, gente. Treinar, se antecipar... Se acontecer alguma coisa, vocês já estejam preparadas, né? Tirar desse lugar de sexo frágil, né? Isso, não. A gente não tem nada de frágil, não. Nós somos muito fortes. A gente tem um poder absurdo, só saber usar. Só saber usar. É sobre isso. E eu tenho um Instagram profissional, que é o @SuzanaSelfDefense. Então, lá eu posto diariamente coisas de defesa pessoal, dicas de segurança, algumas coisas também engraçadas, né, que também não pode ser também um tema muito tenso. Então a gente vê aqueles vídeos mirabolantes, aí eu comento ali alguma coisa que na teoria, no vídeo ali parece bonito, mas na prática não vai funcionar, né? Às vezes é também uma mensagem ali de superação, de confiança, de poder para as mulheres. E é isso, mulheres. Qualquer dúvida... E você dá palestras, se alguém quiser te contratar, te levar para as empresas, você também trabalha nessa linha também. Sim, tem bastante sistemas, né? De Outubro Rosa, Agosto Lilás, né? Que fala sobre muito de violência. Então, eu vou para as empresas mostrar um pouquinho da defesa pessoal e na prática também. Então, na roupa que tiver, a gente faz algumas defesas, alguns posicionamentos. Então, é uma palestra bem dinâmica mesmo. E as empresas adoram. Então, é muito bom para as empresas, para as colaboradoras, né? Se sentir, trazer esse conhecimento, né? Sair de lá mais poderosa. Na mesma hora, sai assim, ó. É isso, Su. Muito obrigada. Gratidão. Gente, obrigada. E é isso, segue, curte, comenta. E lembra sempre de poder, assim... mandar esse vídeo mesmo para quem você sente que pode ser muita contribuição, ainda mais nesse momento que a gente precisa cada vez mais tomar posse daquilo que é nosso, que é o nosso corpo. Beijos, gratidão, tchau. É isso. Obrigada. Vamos treinar.